Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estão felizes mesmo por estarem aqui na presença do Senhor? Não existe um outro lugar no mundo melhor para se estar que não nos pés do Senhor Jesus. Não existe, irmãos. Possa ter certeza disso. Certo? E é com essa alegria que eu também cumprimento quem esteja nos assistindo online, né? Convocando você a estar aqui presente também fisicamente, se assim for possível, né? Para nós estarmos orando juntos, né? E agradecendo a todos que estão aqui nesse momento. Vamos abrir a palavra do Senhor para Coríntios, primeira carta. 1 aos Coríntios, capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao 9. Eu vou ler o primeiro versículo, certo? E eu peço que os demais possam estar lendo até o versículo 9, ok? 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos de 1 a 9. Amém? Esperar todos acharem. 1 aos Coríntios 1, versos de 1 a 9. Vamos ler. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Pai Santo, eu venho te pedir, em nome de Jesus, que tu possas nos enriquecer com a tua palavra, que eu venha a diminuir e o teu nome venha a ser exaltado mais e mais no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Quando estava pensando na escala de hoje, né, que decidi pregar, me propus a continuar trazendo a reflexão em cima dessa carta, que certamente é uma carta riquíssima com ensinamentos para nós, né? Essa carta, como eu já mencionei em momentos anteriores, ela é pouco contestada com relação à sua autoria, né? A autoria de Paulo. Existe um corpo de 4 cartas que elas são pouco contestadas com relação à autoria, né? Romanos é uma, 1 aos Coríntios também é outra. Essa carta ela expressa de maneira clara pensamentos paulinos, exprime ideias paulinas, né? De modo que ela não é largamente contestada, mas fracamente, certo? E quando nós nos propusemos, eu já disse aqui em momentos anteriores, né, que nós iniciamos a abordagem fazendo um panorama. Mas isso aí a gente mencionou no domingo, né? Que o panorama ele foi feito na pregação inicial, quando decidimos abordar a carta de Paulo à igreja de Corinto, né? Para a gente ter uma visão mais ampla. Posteriormente a isso, os irmãos devem estar lembrados que a gente entrou no texto. Quando a gente entrou no texto, começamos com o primeiro nome que nos vem diante da leitura, que é do apóstolo Paulo. E olhando para a vida deste grande homem de Deus, a gente buscou entender um exemplo de cristão. Aquele que outrora era chamado Saulo, que tinha uma vida no judaísmo e que larga tudo aquilo e se torna Paulo. E depois a gente aprendeu o que é que aconteceu com aquele homem
a posteriori da sua conversão. Nós continuamos observando o texto sagrado e também abordamos assuntos como o chamado de Paulo e a sua vocação soberana em Deus, né? Como cristão, ele foi chamado de maneira milagrosa, miraculosa e soberana por Deus. E não só isso, ele recebeu algo singular, a saber, o apostolado. Então aquela pessoa que contestava a autoridade paulina, ele não estava meramente indo contra o apóstolo, o homem. Ele estava indo contra Deus, pois Deus o havia consagrado para tal ministério. Então nós saímos abordando todas essas questões. Posteriormente nós também observamos que Paulo ele tem um tratamento diferenciado com aquela igreja. Ele sabia que aquela igreja era uma igreja trabalhosa, ele sabia que aquela igreja estava com várias deficiências na sua conduta moral e até na sua conduta doutrinária. E, no entanto, apesar de estar ciente de todas essas questões relacionadas à igreja de Corinto, Paulo a chama de santa. E disso nós extraímos uma lição na nossa segunda reflexão. Então nós concluímos toda essa reflexão em cima dos versículos iniciais de 1 aos Coríntios e na pregação posterior, ou seja, a de domingo, nós olhamos com mais atenção para os versículos 3 e o versículo 4. E eu não sei se os irmãos estão lembrados, nós olhamos algumas questões, uma questão basicamente no versículo 3, a saber que o cristianismo em si, ele não é nada de segunda classe. O que é que nós observamos, falando rapidamente e resumidamente? Obrigado. O que é que nós observamos, falando rapidamente e resumidamente? Que Paulo ele pega um cumprimento, modifica, melhora e ele usa esse cumprimento aqui na carta. Um comentarista que eu estive lendo, Gordon Fee, ele comenta que ali era uma atitude que Paulo tinha de cristianizar as coisas. E nós mencionamos que isso não é algo específico de Paulo, mas algo que acontece com o cristianismo, de pegar as coisas que tem contato e melhorá-las. E nós citamos alguns exemplos aqui. Após isso nós passamos para o versículo 4 e dele também extraímos algumas lições. A saber, eu vou mencionar aqui só uma delas. Nós olhamos que Paulo ele tinha a proposição de estar atacando os erros da igreja de maneira dura. Porque a igreja de Corinto era digna de várias repreensões. E Paulo sabia dessa conduta que ele iria adotar em momentos posteriores na carta. Ele sabia que a igreja de Corinto era falha. No entanto, nessa abordagem inicial, quando ele passa a partir do versículo 4, a ações de graças, algo que não era incomum de Paulo fazer, e eu mencionei isso em Filipenses e Colossenses ele também faz. Então algo que não era incomum de Paulo fazer, ele passa a fazer essa ação de graça. E nessa ação de graça nós observamos um Paulo com uma linguagem mais cordial, com uma linguagem mais branda. Ele sabe que vai exortar duramente aqueles irmãos, e nós vamos ver em capítulos posteriores que ele vai até considerar a exclusão de alguém que adotava uma postura pecaminosa, e pecaminosa tal que era digna de repreensão até pelos de fora. Nós sabemos da conduta desse camarada, estava lá inserido no meio da igreja, com uma postura pecaminosa altamente repreensiva, e Paulo, quando ele vai tratar desse problema, ele considera a exclusão dessa pessoa. Então Paulo, sabendo que ele iria tratar seriamente com a igreja, no entanto, nessa abordagem inicial, ele vem com palavras mais cordiais, alegrando-se com aqueles irmãos pelo fato deles terem sido salvos. Alegrando-se com aqueles irmãos porque Deus, em sua soberana vocação, os chamou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso de fato é motivo de alegria, irmãos. Porque assim como a igreja de Corinto, envolvida em um contexto pagão e pecaminoso, nós também andávamos assim. A igreja de Corinto estava imersa em uma sociedade pervertida. E não é diferente no nosso contexto. Nós estamos imersos em uma sociedade que está começando gradativamente a olhar mais e mais com simpatia para o pecado e para práticas pecaminosas. No estudo de domingo, eu coloquei aqui um vídeo para os irmãos, onde nós observamos um conhecido programa de TV fazendo apologia
a aliciação de crianças. Isso é impensável. Então observe que assim como Corinto vivia em uma sociedade perdida, nós também vivemos em uma sociedade que está se dobrando mais e mais a questão pecaminosas. E graças a Deus que nós somos resgatados disso. E agora a nossa visão é para o reino celestial. E Paulo se alegra porque isso realizou-se no meio dos coríntios. Isso não eram palavras vãs. Eram palavras pensadas, direcionadas pelo Espírito Santo. E aí nós nos detemos no versículo 4, e agora eu quero juntamente com os irmãos olhar para o versículo 5, 6 e 7, num primeiro momento, e para nós encerrarmos no versículo 8 e 9, para a gente finalizar essa abordagem inicial do apóstolo Paulo com relação à igreja de Corinto. Sabemos que ele vai tratar duramente, sabemos que ele vai considerar até mesmo a punição mais séria no meio da igreja, que é a exclusão do hall de membros para uma pessoa que estava merecendo. Sabemos que ele vai fazer essa abordagem mais dura. E, no entanto, aqui no início, como nós já salientamos outras vezes, ele faz um trato mais brando. E nós começamos a entender o porquê disso. E agora eu quero olhar para os versículos 5, 6 e 7, e eu peço que alguém possa estar relendo esses versículos para a gente analisá-los. Por gentileza. Versos 5, 6 e 7. Amém. Eu tinha falado isso quando estivemos olhando com mais atenção para o versículo 4, que o apóstolo Paulo, ele começa a agradecer, como eu disse aqui há pouco, a Deus pela salvação desses irmãos. Mas ele é mais específico em colocar que a graça de Deus foi manifestada através da salvação e evidências foram notadas no seio da igreja que apontam para essa genuína salvação. E você vai ver isso olhando para cada um desses versículos. Enriquecidos, observei a palavra na sua Bíblia, eu estou aqui com a versão atualizada, mas você vai ver que eles foram enriquecidos em quê? Em que eles foram enriquecidos? Em todo conhecimento, palavra e conhecimento. Verso 6, testemunho de Cristo. E verso 7, dons. Então você observa esses 3 pontos que o apóstolo Paulo fala que eles foram enriquecidos e que isso serve para apontar o favor de Deus no meio da igreja de Corinto. Nós sabemos que Paulo vai repreender-os duramente, no entanto aqui ele está fazendo uma abordagem mais branda. E isso tem uma lição para nós. Eu dei mais ênfase nisso no versículo 4, mas agora basta mencionar que não é porque o apóstolo Paulo vai repreender-os duramente que isso não se confere numa manifestação de amor. Pode ser que aqui nos versículos iniciais ele esteja com essa postura mais cordial, mas sabendo que ele vai ser mais duro com essa igreja, isso não quer dizer que Paulo não amava aquela igreja. E que aqui ele demonstra amor e que na frente ele vai demonstrar que esse amor é falso. Não! Nós observamos que a postura de repreender é uma postura divina. Nós sabemos pela palavra de Deus que ele só repreende o filho a quem ele ama. Assim como Paulo vai repreender futuramente, mais na frente na carta, Deus ele repreende o filho a quem ele ama. E nós podemos observar isso por textos como Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. Certa vez eu até já mencionei para Cecília, quando eu estava conversando com ela e falando acerca de repreensão. Que se nós repreendemos é porque amamos. E isso é algo do caráter divino. Quer ver uma coisa? Em Romanos capítulo 1, quando Paulo ele inicia a abordagem lá naquela carta, ele vai falar lá no capítulo 1, no versículo 26, acerca da entrega que Deus fez de certos homens pecaminosos. Você vai observar isso no versículo 26, que Deus os entregou às suas paixões infames. E isso era uma forma de punição. Eles estavam entregues a um dos pontos, chamados 5 pontos do calvinismo, a depravação total. O resgate de Deus não havia sido realizado na vida daqueles homens. E note que quando Paulo está escrevendo Romanos, ele está em qual cidade? Corinto. Então Paulo ele está tendo um vislumbre do que nós temos aqui, a realidade de Corinto.
E ele fala que na vida de algumas pessoas, Deus os entrega às suas paixões infames. E aqui eu sinto algumas delas: o adultério, a mentira, a fornicação, o roubo, todas essas depravações. O homossexualismo, que é pecado, e o mundo tenta dizer que não é pecado, mas vai continuar sendo até o fim, porque o nosso Deus é imutável. Todas as práticas, o incesto. Tem uma agendinha querendo correr para banalizar o incesto. E existe até parlamentar mau caráter querendo aprovar isso para que se torne lei. Então Paulo ele faz uma abordagem de que isso é uma forma de punição divina lá no versículo 26 do capítulo 1. E isso, naquela questão, Deus os entregou às suas paixões infames. Aqui, Paulo começa a dizer que Deus foi rico em graça para com eles, porque Deus o resgatou disso. Deus os chamou de lá. Então Paulo ele tem essa abordagem cordial aqui no início e vai repreendê-los, mas essa repreensão não quer dizer que Paulo os odiava, que Paulo tinha grande raiva deles, não. Nós acabamos de citar aqui, capítulo 12, versículos 5 e 6 de Hebreus, que Deus repreende o filho que ama. Então aqueles homens de Corinto, como filhos espirituais de Paulo, estavam sendo repreendidos porque Paulo se importava com eles e queria que eles tivessem progresso espiritual. E a manifestação de que eles são verdadeiramente filhos de Deus está nessas evidências que ele aponta no versículo 5, 6 e 7. Eles tinham conhecimento de Deus, eles tinham sido salvos, eles tinham tido a visão, o vislumbre de quem é Cristo, de que eles precisavam de Cristo para a salvação. E um outro manifesto que tinha no meio deles abundantemente, e que Paulo ele fala mais discretamente aqui no começo, é a manifestação de dons espirituais. Que aquela igreja tinha de maneira abundante a presença de dons espirituais. Paulo ele faz só uma abordagem inicial aqui no versículo 7, falando dos dons espirituais. Mas quando nós estivermos no capítulo 12, 13 e 14, nós vamos observar que Paulo ele se demora a tratar de uma desordem que estava sendo feita naquela igreja no uso dos dons. Mas o fato é que Paulo ele iria repreender aquela igreja que nesse momento estava sendo mais cordial, nessa abordagem inicial. Paulo ele repreende aquela igreja porque os amava, porque se importava com eles. Observe o que Deus fez no versículo 26 do capítulo 1 de Romanos. Deus os entregou às suas paixões infames. Uma forma de punição pelos seus erros, pelos seus pecados. E, no entanto, a igreja de Corinto deveria se regozijar, porque esse Deus estava repreendendo eles, porque os amava. Mas Paulo aqui, alguns comentaristas, quando eu estava pesquisando, disseram que possivelmente seria uma ironia por parte do apóstolo. Mas eu não consegui concordar com isso. E eu tendo a concordar com a visão de outro autor que disse que o apóstolo Paulo estava, entre aspas, preparando o terreno para que aqueles irmãos entendessem que a exortação era fruto de um genuíno amor e estivessem mais receptivos à exortação dura que ele iria fazer à igreja de Corinto. Eles eram repreensíveis. E para que aquela igreja estivesse mais receptiva, o apóstolo Paulo começa com essa abordagem mais branda. Isso não quer dizer que Paulo aprovava o pecado da igreja de Corinto. Apenas são palavras sinceras de alguém que estava se alegrando por Deus ter sido benigno com eles e ter efetuado salvação na vida deles. E aí ele cita esses 3 elementos que era fácil de enxergar na igreja de Corinto. A saber, versículo 5, palavra e conhecimento. Versículo 6, o testemunho de Cristo. E versículo 7, os dons. E talvez você possa estar pensando, certo, irmão Sidney, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Quando eu olho para essas características, eu observo algumas das marcas que deve haver na igreja de Deus. Ah, irmão Sidney, mas dons espirituais, que é o último ponto que nós lemos aqui, dons espirituais, o apóstolo Paulo ele vai falar de maneira abundante no versículo 12, 13 e 14. Então é claro que nós não vamos fazer uma exposição detalhada e pormenorizada desses temas. Assim como o apóstolo, ele apresenta abordagens iniciais aqui no princípio, nós apenas iremos comentar alguns pontos doutrinários, a saber,
Com relação a dons espirituais, se você não sabe, agora eu irei mencionar, existem algumas visões com relação a essa interpretação. E que visões são essas, irmão Sidney? Perdão. Existem aqueles que são cessacionistas, que enxergam que o contexto da manifestação de dons espirituais, igual àquele da era apostólica, cessou. E que não há mais uma continuidade daquelas manifestações assim como elas haviam no princípio da igreja, na era apostólica. Existe uma outra interpretação que é chamada de continuista, porém moderado, que enxerga que há ainda algum resquício de manifestação daqueles dons, porém não da maneira como ela é abordada hoje, mas de maneira ordeira e de maneira bíblica. Essas pessoas enxergam assim. Existem aqueles que são os continuistas. Você vai ver essas manifestações geralmente em igrejas pentecostais, que eles entendem que os dons não cessaram de forma alguma. E que desde o princípio, quando eles começaram a se manifestar no meio da igreja, eles continuam até hoje. E existe ainda algo mais recente chamado de terceira onda, que são aqueles que empregam todo tipo de manifestação emocional e desordeira. Os irmãos devem estar pensando, que manifestações são essas, irmão Sidney? Aí nós olhamos, infelizmente, para algumas igrejas neopentecostais que manifestam coisas absurdas, como rodopiar, pular, dar cambalhotas. Isso, meus irmãos, eu entendo que não é procedência do Espírito Santo. Mas, como eu disse a princípio, nós apenas citamos aqui essas visões doutrinárias e iremos abordá-las mais pormenorizadamente quando o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 12, for falar especificamente da manifestação de dons espirituais. Aqui o que eu quero salientar com os irmãos, olhando para esses versículos 5, 6 e 7, é que a igreja do Senhor ela possui marcas. E Paulo fala dessas duas primeiras marcas aqui, a palavra e em todo conhecimento e do testemunho de Cristo. E isso é relevante para nós da seguinte forma, irmãos. Quando nós chegamos para uma igreja como a igreja de Corinto, se nós olhássemos um panorama de todos os problemas, certamente a gente chegaria para se congregar naquela igreja, olharia todos os problemas e daria para fora. Não. Permanecer numa igreja que tem membros brigando diante de um tribunal pagão, membros ceando de maneira desordeira, manifestação dos dons espirituais de maneira toda bagunçada, pessoas que estão acreditando na heresia de não haver ressurreição. Eu vou ficar numa igreja dessa? Eu vou pular fora daqui. Algumas pessoas até olham, não, mas a nossa igreja tem tanto problema, é mais fácil eu dar meia volta e procurar um lugar mais legalzinho. Não, mas aqui tem um irmão com problema fulano de tal, então o negócio aqui está bagunçado. Não, mas existe o problema aqui. Irmãos, olha só para a igreja de Corinto. Que igreja trabalhosa era essa? Que Paulo está iniciando, manifestando a grande alegria que ele tinha pela salvação deles. O fato é que nós devemos procurar essas marcas aqui que Paulo fala na igreja. E eu consigo enxergar pela graça de Deus essas manifestações no meio da igreja Ebenezer. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu me converti como, vou dizer assim, um lobo solitário. O irmão Sidney nunca frequentou a OANSE, o irmão Sidney não foi aluno de EBD, o irmão Sidney não recebeu discipulado, mas a graça de Deus, e eu louvo a Ele por essa misericórdia, me alcançou e me tirou lá do império das trevas. E mesmo assim, andando de igreja em igreja, eu cheguei em um lugar que eu fui acolhido como uma família. Pessoas que se importam comigo, pessoas que quando a minha esposa estava grávida, em uma gravidez de risco, da Lívia, foi de madrugada lá no hospital, e eu disse para esse amado irmão, irmão, você não precisa estar aqui comigo. Ele disse, eu preciso. E aquele irmão ficou sentado do meu lado. Ele não fez nada, mas ele ficou sentado do meu lado. Isso é ou não é uma marca de uma igreja genuína, irmãos? Uma igreja que se importa com você. O apóstolo Paulo enxergava algumas marcas na igreja de Corinto que apontavam para essa característica genuína. E eu enxergo isso pela graça de Deus na Ebenezer. Há falhas? Há. Mas essas falhas não chegam nem perto das falhas que eu enxergo em Corinto.
E pela graça de Deus, irmãos, nós estamos trabalhando para a glória dele. Eu observo com muita tristeza, e entendam o que eu vou dizer, as igrejas do oba-oba. Pessoas que vão atrás de movimentos. Eu quero movimento. Eu quero uma novidade. A minha novidade é o Evangelho. A minha novidade é o Evangelho. E o Evangelho produz frutos. E pela graça de Deus eu enxergo esses frutos no meio da nossa igreja. Como eu disse, há trabalhos a serem tratados? Há limitações? Há imperfeições? Há. Mas aí eu me volto para o versículo 8 e 9 para responder essas questões. O fato é, irmãos, que a nossa igreja, ela agregou marcas de uma igreja genuína, pois aqui nós amamos a palavra. Insistentemente, os cristãos são convocados, são chamados para o culto de oração, para estar orando, intercedendo, para a escola bíblica dominical, para aprender mais sobre a palavra de Deus, para todas as programações. Isso é ou não é uma manifestação de amor genuíno? Quando algum membro tem uma necessidade, quando algum membro está perecendo de alguma enfermidade, quando acontece qualquer coisa, eu observo essa família entrando em ação e acolhendo de maneira fraternal as necessidades um do outro, cumprindo aquilo que a Bíblia diz, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E eu já vi tudo isso, essas duas características na Ebenezer. Tanto de ir lá, está colocando a mão no ombro do irmão que acabou de perder um ente querido, como está celebrando ações de graças por alguma bênção alcançada. Recentemente, eu lembro que teve uma programação lá na nossa congregação, na Moriá, de uma irmã que estava simplesmente querendo se alegrar com os irmãos. Isso foi feito lá, um momento de alegria, de ações de graças. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Cestas básicas. Eu já trabalhei como diácono também. Eu já teve momentos no culto em que eu não entrei na igreja porque eu estava trabalhando, juntando alimentos para preparar a cesta básica e junto com outro diácono e entregar na casa de um irmão que estava necessitado. Então essas são marcas que eu enxergo benignas, que evidenciam uma igreja que está inserida no corpo de Cristo, não por vontade humana, mas pela soberania do Espírito Santo, que pela sua força soberana e potente e imparável, implacável, gera frutos na nossa vida. À medida que abrimos o nosso coração e as nossas vidas para que Ele atue em nós. Graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. E Paulo, apesar de olhar para a igreja de Corinto e saber que ele vai, entre aspas, descer a lenha na igreja, ele se alegra, porque ele sabe que ali houve salvação. E aí eu me volto para o versículo 8 e 9. E o que ele diz? O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 7, o Paulo apóstolo, ele fala de uma marca importantíssima, antes de passarmos propriamente para o versículo 8 e 9, que é a esperança da glória, o retorno do rei. Lembra que tem lá no Senhor dos Anéis uma parte que é o retorno do rei? Pois é, nós esperamos pelo retorno do rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, nós esperamos. E essa é uma das marcas da igreja verdadeira. Não deposita suas esperanças meramente aqui, mas no céu. E nós já fizemos conferências teológicas que falam sobre a segunda vinda. E essa é uma outra marca. Mas há algo de interessante que nós podemos olhar com carinho no versículo 8 e 9. A saber, nós falamos aqui de um dos 5 pontos do calvinismo, depravação total. Existe um outro ponto sendo vividamente defendido aqui. A perseverança final dos santos. Olha só. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor. Existem igrejas, principalmente igrejas pentecostais, que vão chegar para a gente e vão dizer: olha, irmão, eu não concordo com vocês.
eu não concordo com vocês. Porém, eu lamento. A Bíblia é cheia de versículos que confirmam, que corroboram o que nós acabamos de ler aqui. A saber, vamos ver aí, Filipenses capítulo 1, versículo 6, alguém pode ler? Filipenses 1, 6. Amém. Alguém, por favor, Romanos 8, 38 e 39. Amém. Que palavra maravilhosa. Isso é uma garantia. Uma garantia para o cristão. Não depende de nós, depende de Deus. Então, se depende de Deus, está garantido, irmãos. Perceba que isso não é uma aprovação, um salvo-conduto para o pecado. Pois ele diz lá em Romanos capítulo 6, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. O crente, ele sabe, por Isaías capítulo 59, versículo 2, que as iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então ele não tem prazer no pecado. Quando ele peca, ele se sente amargurado. E o que ele quer é se santificar, pois ele entende que o Senhor Jesus Cristo falou. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. E como eu sou santo, eu quero viver para a honra e glória dele. Sabemos que quando a gente sair daqui, temos esse entendimento escatológico, ele pode rasgar os céus e chamar a sua igreja de maneira soberana. E como é que nós iremos nos encontrar com ele? Em uma vida de pecados? Não. 1000 vezes não. É uma vida de luta pela santificação. Certa vez lendo um comentarista, esse comentarista ele não é arminiano, ele fala, irmãos, você deve se santificar. Perceba, ele não era arminiano esse comentarista, mas ele disse o seguinte: nós devemos nos santificar como se a nossa salvação dependesse disso. Ele não diz que a nossa salvação depende disso, mas ele encara a santificação como algo tão digno de busca, como algo tão importante, que nós devemos buscar com todas as nossas forças, como se a nossa salvação dependesse disso. Para a honra e glória de Deus. E o fato é que Paulo ele não só fala dessa doutrina aqui, a perseverança final dos santos, que Deus ele irá nos guardar e nos santificar até o fim, como ele diz acerca do selo. Quem é que garante esse selo? Fiel é Deus, versículo 9. Aqui está a garantia cabal. No capítulo 8, que a irmã acabou de ler, nós observamos: quem é que vai nos separar? Quem é que vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? Pois é o próprio Deus quem os justifica. Se isso dependesse de nós, irmãos, nós estávamos perdidos, porque há muito estaríamos correndo para os braços do pecado. Mas o Espírito Santo quebranta o nosso coração e moe o nosso coração, nos deixando consciente que o pecado ele nos faz separação entre nós e nosso Deus. Ele faz com que a dúvida acerca da sua salvação venha no seu coração quando você passa a viver uma vida de pecados. E isso te estimula a se voltar para a santificação. Então, graças a Deus por essas atitudes soberanas de Deus, que nos conduzem a uma vida santa. E era isso que Deus estava prestes a fazer na vida da igreja de Corinto. Repreendê-los, mesmo que severamente, para que eles se voltassem a uma vida santa. Desconsiderar essa doutrina, irmãos, é algo que nós não devemos fazer, pois essa doutrina que eu falo é a perseverança final dos santos, pois isso seria atacar critérios
Critérios não, melhor dizendo, atributos divinos. Que atributos são esses? A onipotência e a onisciência. Como assim, irmão Sidney? Eu explico. Se nós não considerarmos a doutrina da perseverança dos santos, ou seja, os santos vão perseverar porque Deus é soberano na vida deles e eles vão se santificar. Se nós não considerarmos isso, nós então estamos considerando o quê? Que essas pessoas podem perder salvação. E aí nós atacamos esses dois atributos, querendo ou não. A onisciência, Deus sabe de todas as coisas. Então Deus não saberia que aquela pessoa iria perder a salvação no dado momento. Não faz sentido. A onipotência, Deus pode todas as coisas. Quem é que pode resistir a uma ordem divina? Então, se Deus se propõe a salvar alguém, quem é que vai impedir? Então, nós não podemos pensar dessa forma, que a doutrina da perseverança final dos santos, ela é uma doutrina que não tem embasamento bíblico, mas tem, e lemos ela aqui, observamos ela aqui, que Deus estaria trabalhando na igreja de Corinto, moldando, lapidando, modificando, santificando, para apresentá-la no dia do Senhor, limpa, imaculada, perfeita. E assim Deus está fazendo em nossas vidas, moldando, cuidando, lapidando. Muitas vezes esse molde ele vai doer, porque a gente não quer se largar, se desvincular do pecado, mas o pecado é uma vida de quem está lá no mundo e não de quem está aqui inserido na igreja do Senhor. Portanto, o Senhor irá nos santificar para nos apresentar santo e irrepreensíveis diante dele. E eu louvo a Deus por isso. Pode parecer que o apóstolo Paulo, nessa abordagem inicial, ele tenha sido excessivamente brando. Mas observe que o apóstolo Paulo ele apenas pode ter manifestado uma estratégia para ser mais bem recebido durante as repreensões que se seguem nos capítulos posteriores. E nós devemos entender que o apóstolo Paulo vai repreender aquela igreja duramente, como nós vamos ver a partir do versículo 10, na próxima pregação. E que apesar de o apóstolo Paulo poder usar sua autoridade apostólica e iniciar de maneira bem dura, observe aí no versículo 10. Não vamos entrar nele, mas apenas o início. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo, irmãos, pelo amor de Deus, eu peço a vocês. Irmãos, pelo amor de Deus, eu peço a vocês, parem com isso. Paulo ali ele está exortando os irmãos de maneira sublime. E tanto a abordagem inicial, que é mais cordial, quanto essa abordagem mais enfática, mais dura, elas são manifestações do amor de Deus. E eu concluo, irmãos, dizendo que a chamada de atenção, a exortação, a admoestação, elas também são manifestações do amor que nós temos uns para com os outros. Às vezes a gente tem a tendência de aceitar só o afago, só o alento, só o tapinha nas costas, como uma manifestação de simpatia e de amor. E quando o irmão vem de maneira mais dura nos repreender pelos nossos erros, a gente pensa que ali é só uma manifestação de ódio, uma manifestação de raiva, de humilhação. Não. Pense que aquele irmão, antes de estar falando com você, ele pode ter orado a Deus pedindo, Senhor, quebranta o coração do fulano, para que ele possa receber essa exortação. E isso sim é manifestação de amor. E Paulo amava a igreja de Corinto, uma igreja fundada por ele. Que nós possamos aprender a receber todas as exortações e a fazer exortações biblicamente, assim como esse servo de Deus o fez, usando todo o tato, usando todo um preparo para a abordagem, assim como Paulo fez. Pois nós sabemos que existem pessoas de mais difícil entendimento, pessoas que vão receber mais fáceis, e pessoas que vão receber de maneira não tão receptiva. E nós devemos estar preparados a fazer isso para a honra e glória de Deus. Suportando a fraqueza dos mais fracos. E fazendo tudo para que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Os irmãos possam se colocar de pé para a gente fazer uma oração.
Estamos avançando, né? No próximo momento, a gente vai parar com essa brandura, né, do apóstolo Paulo, que vai até o versículo 9, né, se congratulando e se alegrando pela salvação deles. E a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo vai ser mais duro com aquela igreja, que era digna de repreensão. Mas oremos agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Soberano Deus, eterno Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo que tu tens feito, Senhor. Pelo teu amor manifesto para conosco, pela tua obra realizada no nosso meio. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, precisamos de Ti, para continuar perseverando até o fim e nos santificando para o louvor da Tua glória. Abençoa-nos desde já com o conhecimento da Tua palavra, que Ele possa se acomodar no nosso coração e achar morada perene ali. Em nome de Jesus, te louvo e te agradeço. Amém.